Eu sou Shaul, nós estamos aqui no canal Palavra de Ial, onde nós aprendemos o verdadeiro Evangelho e aonde Ial revela as coisas que estão ocultas, mas que aos seus filhos, ao seu povo, ele revela. E Ialcha, quando aqui esteve, Ialcha, irmãos, é o filho de Ial. Ialcha é o filho de Ial. Ialcha é o filho de Ial. E ele disse que nada há encoberto que não haja de ser revelado. Isso principalmente para os seus filhos. E vocês podem ter achado estranho eu me apresentar aqui como Shaul, pois o meu nome, na língua que vocês conhecem, na minha língua, na língua natal, o meu nome da minha identidade, registrada no sistema de governo deste mundo, o meu nome não é um nome que encontra-se escrito no livro de Ial. No livro de Ial, o meu nome está escrito lá como Shaul. E vocês vão entender no decorrer da nossa explanação aqui da palavra de Ial, e vão até entender quem é Ial. E nós precisamos, irmãos, entender e acionar o nosso Altíssimo Ial como aquele que é dono de todas as nossas propriedades. Ial é o dono, Ial é o meu dono, eu pertenço a Ial. E nós precisamos entender essas coisas. Para que vocês entendam, eu já vou direto abrindo as escrituras com vocês. Vamos abrir as escrituras em Isaías 52:6. E eu vou abrir aqui, irmãos, e nós já vamos ler. Presta atenção. Versículo 6, tá? A partir daqui, ó. A partir daqui, quer ver? A partir do verso 6. Foi aqui, deu aqui um bug e ela acabou indo muito rápido. Verso 6. Está aqui, mas eu quero colocar ele lá em cima. A gente só ficar com ele. Ah, não. É a partir mesmo do verso 5. A partir do verso 5, irmãos. Vocês me desculpem. A partir do verso 5. Agora, que farei eu aqui? Diz Ial. Está vendo aqui? Se diz aqui, ó, eu estou comendo esse nome aqui, porque quando... Agora que farei eu, diz quem? Ial. Não é diz isso aqui não, irmãos. Como eu tenho que falar, porque tem gente que não sabe ler, não é diz o Senhor, é diz Ial. Entendeu? Agora que farei eu aqui, diz Ial. Esse diz o Senhor aqui, quando vocês já estiverem lendo a Bíblia de vocês não pronunciam esse nome. Porque nós já vamos descobrir com que esse nome, esse título, não é nem nome, esse título está entrelaçado. Esse título está entrelaçado a um nome e nós já vamos descobrir qual é esse nome. Então aqui, agora que farei eu aqui, diz Ial, visto ter sido o meu povo levado sem preço, os seus tiranos, tá vendo, irmão? Os seus tiranos, quem são esses tiranos? A elite mundial, sobre ele dão uivos, diz Ial, e o meu nome é blasfemado incessantemente, todo o dia. Ou seja, como que o nome de Ial é blasfemado o dia inteiro no meio desses homens maus? Como? Nós vamos entender isso, irmãos. O nome de Ial é blasfemado o dia inteiro no meio desse povo. Agora que Ial, olha o que Ial está falando com nós. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. O que eu estou falando aqui, irmãos? Em Ial, Ial é a autoridade máxima de todo o universo. Ial é o Altíssimo do universo. Ial é o Altíssimo.
E nós já vamos daqui a pouco entender por que eu estou falando que Yahweh é o Altíssimo, porque o título que cabe para Yahweh é Altíssimo. O outro título que eles tentam dar a Yahweh, eles ensinaram à humanidade esse título, para a humanidade pensar que esse título se referia a Yahweh, e no entanto esse título se refere aos Balaíns, aos ídolos, entendeu? Portanto, naquele dia saberá que eu é quem fala, eis-me aqui. Então, por isso aqui, logo no começo, no verso 6 aqui, ó, por isso o meu povo saberá o meu nome. E o nome do nosso Altíssimo Yahweh é Yahweh. O nosso Altíssimo, irmãos, ele não se chama Senhor. Por quê? Por que ele não se chama Senhor? Nós já vamos entender isso aqui. Nós vamos ver com que essa palavra está entrelaçada e muitas outras palavras estão entrelaçadas. Nós vamos abrir as escrituras, irmãos, em Oséias, mais uma vez. Nós vamos abrir a escritura agora em Oséias. E vamos deixar esse Isaías aqui, mas não é Isaías. Ele tem um outro nome que eu não aprendi ainda, que eu não gravei. Mas, em nome de Yahweh, nós vamos aprender a gravar todos os nomes da Bíblia. Oséias 2, Oséias 2:15, e fala assim, ó, 2:15. Aqui, o verso 15 começa aqui. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Jacó. Não sei se esse vale de Jacó aqui tem alguma coisa a ver com o nome paganizado. Por porta de tranquilidade, se não me falha a memória, porque essa esperança aqui, irmãos, se refere a uma deusa. E nós vamos entender isso aqui. Entendeu? Por porta de Então, irmão, aqui, no lugar, nós vamos ver daqui a pouco, qual o nome que a gente pode colocar aqui, e não vai estar falando o nome entrelado a ídolos, porque são vários nomes entrelados a ídolos. Mas vamos para o verso 16 agora. Naquele dia, diz Yahweh, ela me chamará meu marido. Agora, presta atenção no texto. E já não me chamará meu Baal, tá vendo? Já não me chamará meu Baal. Por quê? Senhor está entrelaçado a Baal. Tá entendendo, irmão? Então, naquele dia, ela me chamará meu marido. E já não me chamará meu Baal. Porque Senhor e Baal, eles estão entrelaçados. Entendeu? Ela, naquele dia, diz Yahweh, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Então, quando você fala Senhor, você está falando meu Baal, porque Baal, Senhor, o significado é Baal. E nós precisamos, para a gente entender essa estrutura, agora eu vou com vocês lá em Apocalipse, capítulo 17, verso 3, para vocês entenderem isso. Por que os pastores de vocês nunca para poder analisar os nomes de blasfêmia que tem nessa besta, de Apocalipse 17, 3.
transportou-me o anjo em espírito. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto. E vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia. Tá vendo, irmão? Besta repleta de nomes de blasfêmia. Ela tá cheia de nome de blasfêmia. Deixa eu dar aqui uma lida aqui para que a gente pode entender aqui. Nome de blasfêmia, o que se refere a uma blasfêmia? Calúnia, difamação, discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Discurso ímpio e repreensivo, injurioso contra a majestade divina. Então essa besta, ela traz nome de blasfêmia, e esses nomes configuram em difamar a majestade divina, e vocês vão entender como esses nomes configuram em difamar, ou seja, maldizer a majestade divina. Muito bem. Entenderam? Essa besta, ela carrega vários nomes de blasfêmia. Besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia. Tá vendo aqui, ó? Escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia. Nome de blasfêmia. Tá vendo? É isso que nós precisamos entender. Aonde estão esses nomes de blasfêmia? O que são esses nomes de blasfêmia que esta besta carrega, que essa besta traz sobre ela? E nós sabemos, irmão, que besta é poder. Besta não é uma pessoa em si. Besta é poder. Agora, eu quero trazer a vocês para algumas estruturas. Deixa eu aqui colocar aqui. Deixa eu abrir essa página aqui, que está bem aqui, meus irmãos. E nós vamos entender agora toda essa configuração de nome de blasfêmia. Deixa eu abrir aqui para que eu possa trazer aqui, ó. Adonai. O que significa Adonai? Ídolo Adonis. Faz referência a Senhor, que é o ídolo Baal. Tudo isso aqui, irmão, cananita. Tudo isso aqui, meus irmãos, cananita. Ó. Adonai, quando você fala Adonai, você está dizendo uma exclamação, uma expressão a Adonis. Tá vendo? Faz referência a Senhor, que é o ídolo Baal, cananita. Olha só, aí no lugar de Adonai, olha o que você deve falar. Iau, porque Iau só tem um, ele é único. Iau aqui, irmãos, Iau no maiúsculo só tem um. Tem os outros Iaus que vocês vão entender, que eu vou abrir a Bíblia mais na frente para vocês entenderem isso. Aliás, posso fazer agora isso aqui. Iau só tem um. E eu vou abrir a Bíblia com vocês. Mais uma vez. Deixa eu abrir agora aqui a porta. Como é que eu falo? Não, aqui. A Bíblia. Agora nós vamos lá em Salmos. Em Salmos. Salmos 82. Olha que fantástico, irmãos. Salmos 82. Oitenta e dois, 6. Salmos 82, 6. Aqui, ó. E eu disse, eu quem? Iau. Eu disse, sois Iaus. Tá vendo? Sois Iaus. Esses deuses aqui é tudo da mitologia grega. A palavra Deus vem da mitologia grega, que arrebate e acolhe Zeus, Teus, Dios, entendeu? Então, lá no original, no hebraico antigo, no hebraico arcaico, essa expressão lá é vós sois Iaus. E olha como é que está aqui o D. Lá também o Y é minúsculo.
sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir. Então, Yahshua, ele esteve aqui como o quê? Embora ele sendo Ial, mas minúsculo, porque ele não pode ser com Y maiúsculo, porque ele é filho, ele não é pai. Por isso que Ial só tem um. Iaus, você vê que está no plural. Ial é singular, só tem um. Ial, na estrutura divina, só tem um. Deixa aqui, irmãos, colocar para você aquelas partes que eu falei, nós precisamos entender. Isso aqui. Agora nós vamos entender. Por que você não pode falar Adonai. Porque Adonai é um ídolo, Adonis. Faz referência a Senhor, que é o ídolo Baal. Tá vendo? Então tu já sabe que nós não podemos estar pronunciando esses Baalins que Ial disse que ia tirar dos lábios dos seus filhos e ensinar os seus filhos o seu nome. Então, irmãos, nós precisamos entender aqui, esse Adonai, eu não deveria estar pronunciando, mas eu tenho autoridade da parte de Ial, como aquele que ensina, eu tenho autoridade dele para que possa ensinar, para que eu possa pronunciar. Por quê? Porque tem gente que não sabe ler, irmãos. Tem gente que não sabe ler, infelizmente. E o fato de não saber ler não exclui a pessoa de ser filho ou filha de Ial. Então, eu só pronuncio por causa dessas pessoas que não sabem ler. Olha o amém. Acróstico hebraico que se refere ao ídolo El Canaanita ao invés do Altíssimo. Então, aqui é sugerido a gente falar em nossas orações, em vez do amém, assim seja. Porque o assim seja, ele não está entrelaçado a ídolo nenhum. Outra coisa, o arco-íris. Por que nós não podemos pronunciar a palavra arco-íris? Porque arco do ídolo Íris, na mitologia grega, a deusa do arco-íris, conhecida como mensageira dos deuses do Olimpo. Entendeu, irmãos? Então aqui, no lugar de a gente falar arco-íris, porque Ial, quando fez aliança com Noé, ele não fez aliança dizendo que ele ia pôr o arco-íris. Ele disse que ia pôr, pois envolver o meu arco. Entendeu? E o arco-íris, você sabe que é símbolo do quê? É símbolo lá daquelas classe de pessoas que tem gênero sexual diferente do hétero. Então, o símbolo de quem é diferente, ou seja, que não é hétero, ou pode ser até bissexual, enfim, trissexual, porque tem gente que faz sexo até com bicho. Então, nós somos héteros. Então, quando nós tivermos de falar em arco, devemos esquecer o íris, porque ela é uma deusa da mitologia grega e conhecida como mensageira dos deuses do Olimpo. Então, o que a gente deve falar? Aqui, ó, arco da aliança, ou arco das nuvens. Entende, irmão? Arco da aliança ou arco das nuvens. Porque aí você não está correndo risco de misturar o alho com o bugalho. Isso aí é misturar alho com bugalho. O outro lá, não aqui. Aqui está limpo, está puro. Aqui está com mistura, alho com bugalho. Olha só. Esse íris aqui, essa íris aqui, é uma deusa da mitologia grega, a deusa do arco-íris, conhecida como mensageira dos deuses do Olimpo. Outra palavra que a gente fala comumente, a gente não deve pronunciar essa palavra. Caramba, palavra chula, de baixo calão e pejorativa, originada do espanhol, como também uma exaltação a um demônio, cantado
Tá vendo? Cantado na Bahia e nos terreiros. Cara, caramba e carão. Então, a gente não deve pronunciar isso aí. Em vez de pronunciar caramba, você pode pronunciar, ai, meu pai. Meu pai. Você pode pronunciar meu pai. Você pode chamar até pro Iau, porque o Iau é pai. Entendeu? Você pode até chamar ele Iau, me socorre. Entendeu? Esquece aqui o caramba. O caramba é totalmente paganizado. Totalmente idolatrado. Agora, e o Cristo? O que a gente vai falar do Cristo, irmãos? Deixa eu botar aqui bem mais para cima, que vai ter mais coisa. O Cristo, olha só. Cristo, ídolo venerado pelos filisteus, ou povo de Canaã, referente a Dagon, ou Dagantacaia, que tinha o corpo de um peixe. Por isso também é a abreviação de peixe em grego. Então, em vez de você falar, quando você estiver lendo a Bíblia, encontrar a palavra Cristo, você pode falar Iausha, que é Iau, junto com o filho, Iausha é a junção do pai com o filho. Quando você lê Iausha, você está lendo ali o nome do filho, o nome do cordeiro de Iau, que tira o pecado do mundo. Ou Messias, você pode também falar Messias, filho ou cordeiro. Você pode falar isso aqui. Sabe por quê? Porque os demônios, os idólatras, eles detestam essa palavra cordeiro. Lembra que no Egito, pastor de cordeiro é abominável para eles, para os egípcios? Então agora vamos lá, vamos para mais. Aqui, ó. Deus, ídolo, Zeus, Teos, Dios. Aqui é Dios, acho que é no espanhol isso aqui. Então, em vez de a gente falar Deus, olha o que a gente tem que falar. Iau, ou Altíssimo, ou Todo-Poderoso. Entendeu? Aonde você lê a palavra que tiver escrito lá Deus, você leia Iau. Entende? Porque Deus é um título de Deus da mitologia grega. Esse Zeus aqui é mitologia grega. Esse Zeus é o Deus da mitologia grega. Entendeu? E também é título e não é nome. Agora, El Shaddai. El Shaddai é o que, irmãos? Diz que o ídolo El, cananita, é o Todo-Poderoso. Está vendo esse El Shaddai? Quando você fala esse nome, você está dizendo que o ídolo El, que tem um ídolo El, cananita, uma imagem, uma escultura que é adorada pelos cananeus, como ele sendo o Todo-Poderoso. E a gente sabe que o Todo-Poderoso é Iau, e não El Shaddai. Quando tu fala El Shaddai, você está referindo a esse Deus El, cananita, que os cananitas têm ele como Todo-Poderoso. E a gente sabe que o Todo-Poderoso é quem? É esse nome aqui, ó. Você não precisa falar El Shaddai, porque El Shaddai se refere a El, o Deus dos cananitas. Elohim, palavra que deriva do ídolo El. Tá vendo? Elohim é outra palavra que deriva do ídolo El. O que nós lemos lá em Apocalipse 17:3? Que a besta está derivada, está carregada de nome de blasfêmia. Outra coisa que a gente não deve falar, era. Por exemplo, quando você for falar era, fala era de aquário, não é era, é tempo. Nem sei se a gente pode, é tanta coisa, mas eu nem sei se a gente pode falar aquário. Mas não sei, vamos lá. Era derivado do ídolo grego Hera, que era uma das deusas mais conhecidas da religiosidade dos gregos e dos romanos. Ela era esposa de Zeus e considerada a rainha dos céus. Aí nessa novela aí que tá tendo uma reprise aí na Record, vocês vão ver a mulher falar da rainha dos deuses, ela está falando de Hera. Então, nós não precisamos falar isso aí, ó. Isso que está aqui, Hera. No lugar a gente pode dizer tempo. Não use Hera para pessoas. Por isso, não se refere ao Altíssimo. Não use Hera
para pessoas, pois isso não se refere ao Altíssimo. Tá vendo? Não podemos usar essa palavra era para pessoas, porque ela não se refere ao Altíssimo, ela se refere à deusa Hera, entendeu? Não se refere. Agora aqui, aquilo que eu queria falar sobre a esperança. Olha só, irmãos, tem aí uma igreja aí que ela tem um canal de televisão que diz que é o canal da esperança. Então, o canal da esperança dessa igreja, olha o que é a esperança. Na mitologia grega, Elfis, em grego clássico, aí eu não sei pronunciar isso aqui, era a deusa ou espírito que era a personificação da esperança. Tá vendo? Esperança na mitologia grega, Elfis, em grego clássico, era a deusa ou espírito que era a personificação da esperança. Então, em vez de você usar a palavra esperança, usa a palavra confiança. Ô meu irmão, ô minha irmã, tenha confiança em Iau. Iau está com você, Iau vai te ajudar. Entende isso? Tenha confiança. Não tenha esperança, porque você está mandando a pessoa ter esperança, você está mandando a pessoa ter a deusa Elpis. Entendeu? Então, isso não bate bem com o que diz as Escrituras. E Iau diz que vai nos libertar dos balaíns, vai tirar os balaíns da nossa boca. E olha aqui, irmãos, uma coisa bem interessante. A palavra eterno vem de éter. Em grego, aí essas pronúncias aqui, eu não sei o que, translitera, né? Em grego, translitera, ou... aí não sei o que é isso aqui não, irmão, mas vamos para o que eu posso explicar. Do verbo aiton, queimar, ídolo que personifica o céu, o filho de Erebo e Nix. Erebo desposou Nix, sua irmã, gerando mais dois deuses primordiais, o éter, a luz celestial, entre parênteses aí, tá, irmão? E Êmera, o dia. Na mitologia grega tradicional, éter é o deus ou deusa do céu superior. Ele é um dos deuses antigos e tem vários filhos e filhas. Então, quando você se refere à palavra eterno, você está se referindo a tudo isso aqui que nada tem a ver com Yahweh. Agora, o que a gente pode pronunciar no lugar de eterno? Olha aqui, irmãos. Altíssimo é melhor não usarmos expressão de origem grega, pois esses povos tinham muitos ídolos e, afinal, o Altíssimo iniciou os seus ensinamentos no idioma hebraico. Ou seja, todos os ensinamentos do Altíssimo, irmãos, estão no hebraico. Então, a gente tem que procurar palavras que a gente pode relacionar com o hebraico, que essas palavras se relacionam também com o nosso grande Al, o nosso Altíssimo, e também com Yahshua, seu filho. Vamos continuar aqui, irmão. Fé. Olha a palavra fé. Ídolo de alegoria. Preste atenção, irmão. O que é alegoria? É brinco, cordão, tudo que se bota para enfeitar o corpo é alegoria. Citado por alguns e Aldim como palavra paganizada, que está em análise. E Aldim, irmão, são o povo do Iau. E Aldim é o povo do Iau. Entendeu? O povo de Iau são os Ialdim. E nós vamos entender aí essas coisas. Agora aqui, ó, no lugar de fé, o que a gente pode falar, irmão? Emunar. Amunar. No hebraico moderno, aqui, ó. Amunar e emunar no hebraico moderno. Entendeu? Então, emunar. Tenha emunar. No lugar de falar tenha fé, tenha emunar. Tenha emunar. Porque fé está
entrelaçada a ídolos de alegoria, citado por alguns e Aldim com palavras paganizadas. Agora, fiel, irmãos, é o filho de El. O filho de El. Esse filho de El é babilônico. Esse El é babilônico. Então, quando a gente fala fiel, a gente está falando filho de El. E nós não somos filho de El. Nós somos filho de Ial. E olha aqui o que a gente pode falar, então, no lugar de fiel, leal. Entendeu? Vamos mais agora, irmãos. Glória. Glória. Ídolo, Aglaia ou Aglaie. Transliterado do grego. Significa glória ou esplendor. Na mitologia grega era uma das três graças. Que são essas três graças? A deusa da beleza, esplendor e glória e adorno. Então, no lugar de glória, o que a gente tem que falar? Honra ou aleluial. Não é aleluia, não. Aleluial, porque leva o nome de Ial no final. Poder, você pode falar poder, entendeu? Glória, quando você fala glória, você está falando, você está mencionando essas deusas da mitologia grega. E graça, irmãos? Vamos embora ver o que significa graça. Bora ver o que significa graça. As três filhas de Zeus, Thalia, Eufrosina e Agraia, na mitologia grega. Então, no lugar de graça, alegria, ou aleluial, ou pela bondade. Ou seja, quando as pessoas dizem, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, ela está dizendo que a pessoa é salva pelas filhas de Zeus, pelo próprio Zeus, porque não se refere, essa palavra graça não se refere a Ial, não está relacionada a Ial. Então, pela bondade de Ial, nós somos salvos. Nós não somos salvos pela graça, porque a graça, vocês acabaram de ver que essas pessoas, essa expressão, esse título aqui, ela se refere às três filhas de Zeus, Thalia, Eufrosina e Agraia, na mitologia grega. Então, o que nós temos que dizer? Pela bondade de Ial, nós somos salvos. E isso não vem de nós, vem de Ial. Entendeu? Agora, aqui, irmãos, nós vamos pegar agora Israel. Faz referência a três ídolos pagãos. Ísis, a mãe dos faraós, egípcio. Ra, deus do sol, egípcio. E El, deus supremo dos cananeus. Também cultuado por alguns hebreus que se assentaram ao norte da Palestina. Está vendo? Ao norte da Palestina. Então, o que nós devemos falar aqui? Ixarral. Ixarral. Ixarral ou Israel, você pode pronunciar, porque é a vocalização correta. Ixarral. Ixarral, não é Israel, porque Israel, irmão, está relacionado ao Deus El, o supremo Deus dos cananeus, e também ao Deus egípcio, Sol, entendeu? O Deus Ra. O Deus Ra é o Deus Sol, por egípcio. Então, é Ixarel, não é Israel, não. É Ixarel ou Israel. Ixarel, melhor, Ixarral, ou Israel. Ou você pronuncia Israel ou Ixarral. É a vocalização correta. Agora aqui, ó, vocês precisam entender essas coisas, meus irmãos. E aqui Jesus, ídolo, Jus, aqui, esse Jus aqui, Gaures e Esos, que no latim significa isto é um porco. No hebraico arcaico, não existe som de E e J.
E jus significa cavalo. Esse jus aqui do final significa cavalo no grego. No latim, significa eu sou porco, eu sou um porco. Isto é um porco. Então, Yahusha, ele é o quê? Ele é porco ou ele é cordeiro? É evidente que ele é cordeiro. E nós precisamos entender todas essas estruturas, irmãos. Então, do que nós devemos chamar o nosso irmão mais velho, que foi preso no madeiro? Yahusha. Yahusha é o nome do nosso irmão. Agora, se os adoradores da besta, de Babilônia 17:3, quiser chamar de Jesus, é com ele mesmo. Eu estou livre desse pecado. E eu estou só pronunciando esse nome porque tem gente que não sabe ler. Então elas precisam também aprender. Maravilha. Vamos ver o que significa maravilha? Nós precisamos entender tudo, irmão. O que significa maravilha? Maravilha. Faz referência à deusa Mara, ídolo demoníaco em diversas culturas, mitologia tupi-guarani, budismo, hindu e etc. Então, você não deve pronunciar essa palavra maravilha. Quando eles falam lá na Bíblia, quando fala lá em, se não me falha a memória, em Isaías, maravilhoso conselheiro, que maravilhoso conselheiro? Nada. Entendeu? Essa história de Deus forte, aquilo tudo é paganizado, irmãos. É parte da Bíblia que está paganizada. E a gente precisa entender essas coisas. Então, no lugar de maravilhoso ou maravilha, o que a gente deve pronunciar? Que bênção ou muito bom. Entendeu? No lugar aqui de maravilhoso, de maravilha ou maravilhoso. Que bênção ou muito bom. Entendeu? Não fala maravilhoso, fala que bênção ou muito bom. Misericórdia, isso aqui, irmãos, é fundamental, é esclarecedor. Junção de miséria mais concordar. Aqui, ó, miséria mais concordar. Misericórdia é uma concórdia, né? Uma junção de miséria mais concordar, ou seja, você está concordando com a miséria. Quando você fala misericórdia, você está dizendo que a pessoa está numa miséria e você está concordando com ela. Ou seja, concordar com a miséria e com a discórdia. Ou seja, quando tu fala misericórdia, você está concordando com a miséria e com a discórdia ainda por cima. Então, o que a gente deve falar no lugar da palavra misericórdia? Benevolência. Que Yahweh seja benéfico. Como é que é? Benéfico contigo, tenha benevolência de você. Que Yahweh tenha bondade de você. Entendeu? Em vez de você falar misericórdia, você diz pela bondade de Yahweh. Não é pela misericórdia, que Yahweh não mistura. Não mistura, irmãos, o nome dele que é puro com coisa que é alho e bugalho. Os alho e bugalho que a gente fala está incluído aqui dentro dessas doutrinas pagãs, dentro desses nomes de blasfêmia. Então, em vez de você falar pela misericórdia de Deus, você tem que falar pela bondade de Yahweh. Entendeu? Agora vamos lá, tem outra palavra aqui que a gente precisa aprender dela. Paz. A gente não deve falar que a paz esteja com você. Porque aqui, ó, paz faz referência ao ídolo Pax. Pax. Paz no latim é Pax. E Pax é um ídolo. Quando você traduz paz do latim o português, você vai encontrar a palavra Pax. Porque no latim a palavra paz é Pax. O imperador Augusto fez um altar Arapaz, entendeu? Para o ídolo. Então, no lugar de a gente falar paz, que a paz esteja contigo, não, que a paz esteja contigo, a gente tem que riscar do nosso vocabulário. Que a tranquilidade de Yahweh esteja com você. Entendeu? Porque é uma palavra que não está relacionada a nenhum ídolo, a nada pagão. E a gente precisa evitar de pronunciar o nome do nosso
Iau em vão. Se você falar pai de Iau, você está pronunciando o nome dele em vão. Eu tenho autoridade para falar aqui, irmãos. Por quê? Por que eu tenho autoridade? Eu tenho que ensinar as pessoas. Senão elas não aprendem. Outra palavra, irmão, rapaz. Referência a dois ídolos em uma só palavra. Ídolo Ra e ídolo Pax. Tá vendo? Quando você fala rapaz, você está se referindo ao ídolo Ra e ao ídolo Pax. Então, no lugar de rapaz, é meu irmão ou meu amigo. Entendeu? Agora aqui, ó, outra palavra perfeita que a gente vai desmascarar aqui. Aqui, Santos, abreviação de Satã. Olha aqui, ó. SNTS, abreviação de Satã. Ou seja, Satanás, lendo da direita para a esquerda da forma hebraica. Tá vendo? Se você ler da forma hebraica, você vai encontrar que Satanás, tanto da forma hebraica de ler, como da nossa forma de ler, na nossa forma de ler vai dar Satanás. Entende? Então nós podemos falar o quê? Puro ou perfeito. Naquela parte que a Bíblia fala, que eles dizem aí, né? Santo, santo, santo. Não é santo, é puro, puro, puro. Ou perfeito, perfeito, perfeito. Entende isso? Então nós precisamos entender essa estrutura. Ídolo. Vamos lá agora aqui, ó. Senhor. Ídolo Baal, filho de El, cananita. Então, no lugar de você falar Senhor, olha o que você tem que falar. Iau, porque é o nome do nosso Altíssimo, do nosso soberano. Tem mais palavra aqui, irmão. Agora, Shalom é uma palavra do hebraico moderno que faz referência à paz, tá vendo? Que faz referência à paz na língua Abrit, conhecida como hebraico arcaico. Não, conhecido como hebraico arcaico, não. Aqui, ó. Shalom é uma palavra do hebraico moderno, faz referência à paz. Você já sabe que paz está relacionada a ídolo. Na língua conhecida como hebraico arcaico, não tinha som de O no hebraico. Não tinha som de O. No hebraico moderno, o idioma é Abrit. É vocalizado como Ibrit. Ou, eu não entendo isso aqui não, eu confesso a você. Eu peguei isso aqui, recebi, hoje mesmo que estou fazendo esse vídeo, então tem algumas coisas ali que eu não entendo. Então, como é que você tem que falar? Em vez de falar Shalom, ó como é que a gente deve falar. Shalaim ou Shalom, entendeu? Porque essa pronúncia está no hebraico mais antigo. Ambas trazem os significados de salvação e perfeição, entendeu? Se você falar Shalaim, Shalaim ou Shalom, você está falando salvação e perfeição. Aqui não. Aqui você não está falando salvação e perfeição. Você está fazendo referência à paz, que é o Deus Apax. Entendeu? Vamos continuar, irmão. Vamos avançar. Ó. Vitória. Ídolo Nis. Era uma deusa grega, filha de Palas e Estige. E é ídolo, bode, adorado pelos arcadianos e sumerianos. Shua, libertar, choro ou grito de socorro. Também é um acrônimo, sigla hebraica, que significa que seja apagado, tá vendo? O seu nome, a sua lembrança para sempre. Então, esse aqui significa essas coisas todinha aqui. Então aqui, em vez de a gente falar vitória, a gente tem que falar bênção. Entendeu?
Vamos buscar a nossa bênção, não é buscar a nossa vitória. Vitória ela é um ídolo, é uma deusa grega, filha de Palas. Agora, Yeshua, irmãos, eu andei falando muito por aqui, eu não sabia. Eu andei falando muito. Você vê como é que o Iá é misericordioso com seus filhos. E é ídolo bode, adorado pelos arcadianos e sumerianos. Shua, libertar, choro ou grito de socorro. Ou seja, fazer alguém chorar, fazer alguém gritar. Também é um acrônico, sigla hebraica, que significa que seja apagado o seu nome, sua lembrança para sempre. Quem quer apagar o nome de Yahshua para sempre? Não é lá o diabo? Então aqui no lugar de Yeshua é Yahshua, porque Yahshua é o filho. Entendeu? Eu agora aqui, acho que acabou aqui a parte que eu tinha que apresentar para vocês aqui. Acho que acabou aqui a parte. Agora deixa eu ver se eu consigo colocar essa aqui na balha. Aqui. Consegui colocar essa na balha, irmãos. Consegui colocar ela na balha. Deixa eu ver aqui o que está passando para vocês aí. Tem que ver o que está passando para vocês. Ah, é a mesma coisa. Então, olha aqui, ó. Estátua da deusa Pax. Imagem, tá vendo aqui, ó? A estátua dela aí, ó. Pax. Essa aí é a imagem da deusa Pax. Estátua da deusa Pax. Agora vamos para outra aqui, ó. Olha só, irmão. Tudo é da Pax, ó. Da deusa Pax. As moedas da Pax romana, tá vendo? Tudo fazendo alusão a essa deusa aqui. Então, vamos parar de falar paz. Quero ver agora se eu consigo botar isso aqui na balha aí para vocês também. Bora ver se esse aqui está aparecendo aqui. Primeiro deixa eu ir lá, tá? Tá aparecendo para vocês aí. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Ó, esse é o eterno. Tá vendo aqui, ó? Ídolo eterno. Então quando a gente quer se referir a Yahweh como eterno, eterno era o nome desse ídolo aqui, irmãos. Desse ídolo aqui. Entendeu? Vê se tem mais alguma coisa que eu possa mostrar a vocês aqui. Não. Então, eterno, a gente não pode se referir à palavra eterno, porque eterno é esse ídolo aqui, ó. Esse ídolo tem o nome de eterno. E aqui, irmão, nós podemos entender que Yahweh, aqui, ó. Isso aqui é na língua hebraica. Yahweh, que na verdade, eu acho que não é hebraico não, porque Yahweh no hebraico, a gente lê com Y, a gente está com I. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos a todas essas estruturas. Por quê? Por que nós temos que estar atentos? Porque, irmãos, Yahweh disse que iria fazer com que seus filhos, eu estou olhando aqui, irmãos, é a hora, o tempo de vídeo, eu não quero ultrapassar o tempo que tem que ser. Então, nós precisamos estar atentos às coisas que a palavra de Yahweh fala, porque nós precisamos, meus irmãos, sair desse emaranhado de falsas doutrinas, um emaranhado de doutrinas pagãs, e as igrejas do sistema, elas não ensinam essas coisas. Por quê? Porque essas coisas, irmãos, se elas ensinarem, elas vão estar dando um tiro no próprio pé, porque o povo vai entender, o povo vai ver o quanto esse sistema está paganizado, e esse sistema está adorando a Baal, porque quando você vê
você ouve os hinos nas igrejas, os hinos estão sempre falando lá, no nome lá daquele que representa o corpo, que você já deu para compreender aqui. Então, os hinos são cantados e louvados em nome do corpo, porque Iauxa é o cordeiro de Iau. Então, o sacrifício de Iau é o sacrifício, melhor, o sacrifício de Iauxa é o sacrifício que Iau agrada. E Antíoco Epifânio, ele profanou o santuário terrestre, sacrificando um porco dentro do santuário terrestre. E a purificação do santuário, que fala lá em Daniel 8:14, eu vou abrir aqui com vocês, irmãos. Daniel 8:14. Vou abrir aqui com vocês, Daniel 8:14, para que a gente possa entender essas coisas. Daniel. Você vê que o nome de Daniel lá foi mudado para Beltesazar, né? Lá em Babilônia. Não tiveram mantendo o nome de Daniel. Oito 14. Olha aqui, Iau diz para nós. E ele, aqui o 14 aqui, ó. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Então, meus irmãos, se Iau falou que deveria passar até 2.000, deveria chegar até 2.300 tardes e manhã, para que o santuário fosse purificado, o que a gente entende por essa expressão, o santuário ser purificado? O que a gente consegue entender por dentro dessa estrutura, irmãos, que o santuário deveria ser purificado? Que santuário que deve ser purificado? É o santuário terrestre? Não. É o santuário celestial? Não, porque lá não tem sujeira no santuário celestial. E o santuário terrestre que tinha aqui, que Iau fazia-se presença nele, era o santuário lá de Iau Shalom, que o templo que Salomão fez. Esse templo foi destruído no ano 70. Então aí o texto não pode estar falando de purificação de santuário terrestre. Está falando purificação do nosso corpo, porque o nosso corpo, irmãos, é templo de Iau. O nosso corpo é templo de Iauxa. E Iauxa habita no nosso corpo pela presença do poder de Iau. Entendeu? Então, e ele prometeu que até 2.300 anos o santuário iria ser purificado. E se a gente pegar a contagem do avanço da Ponta Pequena, que é Roma, quando ela começou a avançar para os territórios que a profecia indica que ela avançaria, e se começarmos a estudar na história, pegar quando Roma começou a avançar para esses lugares, nós vamos encontrar uma data, na verdade 3 datas. 269 antes de Iauxa, 270 antes de Iauxa e 271 antes de Iauxa. Se a gente fizer a contagem para a data mais longa, que é 269, ela vai terminar no ano 31 do nosso tempo. E eu estou me dirigindo, porque eu falei certo. No ano 31 do nosso tempo. Então, contando dos 269 antes de Iauxa, vai culminar no ano 31. O santuário, então, será purificado. Se for fazer a contagem do ano 270, vai terminar, então, no ano de 32 do nosso tempo. E se você for pegar do ano 271, vai terminar no ano 2033 do nosso tempo. Entendeu, irmão? Como é que isso
é tremendo, que em Daniel 9, fala que o sacrifício contínuo ia ser tirado. E ele foi tirado. E o que a ponta pequena fez, ela prosperou. Por que ela prosperou? Porque ela tirou, eliminou o nome Yahusha, tá certo? Eliminou o nome Yahusha e colocou esse nome aí, cujo significado no latim é porco e no grego cavalo. Entendeu? E como eu tenho que falar, porque como servo de Iau e como rei no seu reinado, no reinado de Yahusha, então nós temos autoridade de falar, porque nós não somos apenas rei, nós também somos sacerdotes de Yahusha. Entendeu? Então, irmãos, as pessoas que ficam adorando esse Jesus dos gregos, dos romanos, dos papas, as pessoas que ficam adorando essas coisas que não tem nada a ver, elas estão adorando ídolos, porque a besta de Apocalipse 17:3, ela está cheia de nome de blasfêmia. E nós aqui, irmãos, estudamos só um pouquinho, tem muito mais nome do que você pode imaginar, que são nome de blasfêmia. E que as igrejas tradicionais, jamais elas tocam nesse assunto, porque sabe que se tocar é um tiro no pé. E como nós lemos em Isaías 50, Isaías 52 ou 56, 2, se não me falha a memória, nós vimos lá que o povo havia esquecido o nome de Yahweh, mas Yahweh disse que ia restaurar o seu nome no seu povo. O povo dele voltaria a chamá-lo pelo seu nome. E hoje, irmãos, somente a igreja de Filadélfia chama Yahweh pelo seu nome. Olha só a igreja de Filadélfia. Vamos colocar aqui mais uma vez, meus irmãos. Eu quero colocar aqui com você a carta à igreja de Filadélfia. Apocalipse, eu acho que é Apocalipse 3. Apocalipse 3, deixa eu ver aonde é que está. Vou começar por aqui. Eu quero Filadélfia. Aqui, mensagem à igreja em Filadélfia. Olha o que diz o texto. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas. Diz Yahusha, o verdadeiro, ou melhor, diz Yahweh, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Deixa eu botar aqui para cima, porque o meu celular aqui é como câmera, está aí pedindo. Ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o quê? O meu nome. Está vendo, irmãos? Não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia, ela não negou o nome de Yahweh. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga, aí categoricamente da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não o são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés. E prostrar-se aos teus pés. E conhecer que eu te amei, ou melhor, que eu te amo, não te amei, quer dizer que não ama mais? Não, que eu te amo, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora, tá vendo? Te guardarei da hora da provação que há de vir
sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Está vendo, irmãos? Vocês entenderam porque a igreja de Laodiceia é a que vai passar pela tribulação e não a igreja de Filadélfia? A igreja de Filadélfia ela será tomada, porque ela conhece o nome de Yahweh, ela não nega o nome de Yahweh. Ela, quando ora, ela ora em nome de Yahweh. Ela faz as suas orações em nome de Yahshua, o Mashiach, para Yahweh, o Pai. Ela não faz as orações dela em nome de Jesus Cristo. Ela faz a adoração dela, as orações dela, em nome de Yahshua, e se dirige ao Pai, a Yahweh. Ela não ora ao Filho. Porque se você orar ao Filho, você está adorando o Filho, e o Filho não pode ser adorado. Nós temos que orar ao Pai em nome do Filho, Yahshua. Não é esse Jesus aí e nem Yeshua. Entendeu? Orar ao Pai Yahweh, que Pai é título, em nome de Yahshua. Está vendo? Por isso Filadélfia vai ser arrebatada e Laodiceia vai ter que aprender debaixo do porrete. Laodiceia, irmão, vai ter que aprender debaixo do porrete. Olha só o que vai acontecer. Para que você possa entender por que Laodiceia vai ter que passar pela aprovação, porque ela vai aprender o que não aprendeu agora, debaixo de porrete. Olha só. E ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas. Diz o assim seja, a testemunha leal e verdadeira, o princípio da criação de Yahweh. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem... Peraí. Deixa eu botar aqui, foi demais. Peraí, irmãos. Deixa eu ver aqui. Me perdi um pouco aqui, irmãos. Nem quente, quem me dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, assim porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastardo, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes, olha aqui, irmãos, nem sabes que tu és infeliz, sim, desgraçado, ou ali pode se falar miserável também, miserável, é mais provável, miserável, porque essa de desgraçado aí, não é bom falar não, irmão. Miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir-lhes os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, irmãos, vocês viram aí que Laodiceia vai ter que aprender no porrete? Por quê? Porque ela não pronuncia o nome de Yahweh. Ela não manifesta o nome de Yahweh. Yahweh para ela, irmãos, é ignorado o tempo inteiro. E Yahweh
ele diz que o nome dele é blasfemado o tempo todo dentro dessas congregações. E principalmente dentro de Laodiceia. Quem é Laodiceia? Ou quem são os laodiceanos? São todas as igrejas do sistema, todas as pessoas do mundo que não reconhecem Iau, que não cantam louvores em nome de Iau ou em nome de Iauxa, não fazem as suas adorações, as suas orações em nome de Iau. Agora, diferentemente de Filadélfia, nós vemos que a Filadélfia é a igreja do arrebatamento, mas ela será arrebatada porque ela confessa o nome do Pai e do Filho, confessa o nome Iau e também Iauxa, o seu filho. E nós precisamos estar atentos a todas essas coisas. E, partindo desse princípio, nós vamos ser descontaminalizados. Ou seja, até o ano 2031 e rompendo até 2033, nós estamos no cumprimento das 2.300 tardes de manhã. Então, o santuário de Iau, que somos nós, seremos purificados. E ele está fazendo um processo de purificação. Quanta purificação ele já fez na vida desse amigo que vos fala? Primeiro, irmãos, até eu chegar no nome de Iau, não foi fácil não. Mas eu agradeço o irmão Arqueiro, que eu sei que o nome dele não é Arqueiro, mas eu acredito que Arqueiro é aquele que defende. Arqueiro é aquele que defende. E ele defende o nome de Iau com toda a garra que ele tem. E ele é meu amigo lá no WhatsApp. E eu tenho certeza que ele também vai se inscrever aqui nesse canal, porque ele vai fazer os comentários dele aqui e vai ajudar muita gente. Vai ajudar muita gente. Porque ele tem a sabedoria que vem de Iau. A sabedoria dele, irmão, não vem de nenhuma faculdade, não vem de escola. Igual a de Iauxa. Iauxa não estudou em escola nenhuma, mas foi o mais sábio que passou por aqui. O mais sábio que passou por aqui. Então, eu tenho certeza absoluta que ele há de se inscrever aqui. Porque os comentários deles, irmãos, os comentários do nosso irmão Arqueiro, eu tenho para mim que é aquele que defende. Porque o goleiro leva o nome também de Arqueiro, e ele defende muito. E esse nosso irmão, ele defende muito Iau e também Iauxa. Não se Iau e Iauxa precisassem de defensor. Não é nesse aspecto. Mas é defender a verdade diante daqueles que estão na mentira. É isso que ele faz. Ele não defende Iau e nem Iauxa, porque Iau e Iauxa não precisam de defensor. Eles têm força e poder suficiente para se defender a si mesmo. Nós como servos dele, como aqueles que chamam pelo nome deles, nós, irmãos, defendemos com unha e dente, com muita garra, e se preciso for defender até a morte, os filhos de Iau defendem aquilo que é sagrado, aquilo que é puro, aquilo que é santo. Nós precisamos estar atento a essas coisas. Se você quiser aprender no porrete, porque a igreja de Laodiceia, ela vai aprender no porrete. Ela vai aprender na porretada. Será que eu perdi? Eu vou terminar aqui, irmão, que eu acabei e não estou vendo o meu microfone aqui. Falei, e não sei se a palavra vai sair. O microfone está aqui, ó. Não sei se saiu alto ou se saiu baixo. Eu falei sem microfone quase o culto inteiro, quase o estudo inteiro. Deixa eu terminar aqui a gravação, porque